Vamos lá. Aqui, ó. Estimativa aqui do GPT. Quanto eu posso economizar com vibe coding? É claro, né? Sempre com equilíbrio. Tudo que eu falar aqui em relação a software não quer dizer que a gente não precise de um engenheiro de software ou de um arquiteto de software em algum momento. O fato é que dá para tirar do papel uma ideia, seja ela MVP, seja ela protótipo um pouco antes da publicação, seja o que você quiser. O fato é que eu já estou rodando e eu já substituí o uso de ClickUp, Trello, Asana, todas essas coisas. No caso, eu já tinha passado por todas e usava ClickUp. Hoje eu só uso esse software que eu concebi. Eu ClickUp para fazer, quando você precisa de novos campos, de novos atributos, ele começa a te cobrar outro tipo de perfil, outro tipo de profile, né? Tipo, outro tipo de conta. Além de tudo, que você tem que conceber o teu processo de desenvolvimento de inovação, de software, etc. No caso, eu falo de inovação porque em qualquer contexto de tecnologia dentro de um negócio, você tem que conceber os seus critérios. Então, você tem que ficar criando campos específicos para uma jornada específica que você tem que treinar as pessoas naquilo. Se você sai ou talvez se venha um outro gerente de produto, você tem que treinar, né, todas as features, todos os atributos, porque os atributos existem, etc. Por isso que eu escrevi o livro sobre isso. Eu tenho uma metodologia em cima que começou no Trello, foi pro ClickUp, e essa metodologia ela envolve criar essa estrutura de campos específicas para ela fazer as métricas, follow-ups, gerenciar expectativas e controlar os resultados. O objetivo do software não é gestão de tarefas, essencialmente. Microgestão. É gestão por resultados. E gestão de prestação de conta, gestão de resultados, de expectativa, de compromissos estabelecidos, de autonomia. Então é sobre esse aspecto que eu criei o software. Eu não queria um software de gestão de tarefa. Eu não preciso fazer microgestão de ninguém. Eu preciso selar ou ativar ou habilitar, estabelecer compromissos, né, que eu chamo de expectativas, e a partir daí eu gerencio essas expectativas que você me deu como desenvolvedor e eu precisei como negócio. E aí a gente vai gerenciando expectativas dentro do negócio. O software serve para isso. A questão é que o ClickUp não é fit com a questão da gestão de desenvolvimento da inovação. Ele é fit com a gestão de tarefa. O que é a gestão de tarefas? É o controle da microgestão no feito ou não feito. Esse é um tipo de gestão. Beleza, o cara faz individualmente, sua própria gestão ali. Mas o que é que acontece em geral? Você tem uma porrada de atividades feitas e não tem valor, não tem software de mercado. Quantas vezes você já não gerenciou tarefa e já viu várias tarefas verdinhas lá, mas sem qualquer resultado, sem qualquer impacto? Então, o ClickUp ele não é fit para metodologia de encaixe, de gestão de resultados e de controle de expectativas, que é essa gestão que a gente faz contínua aqui. Então eu precisava de uma solução, eu tinha que fazer setup no ClickUp. Toda vez que eu começava uma gestão de produto, eu tinha que fazer setup no ClickUp, eu tinha que começar, definir, pegando os módulos. Eu não conseguia pegar o template do ClickUp e recomeçar. Depois eles fizeram uma migração que não teve retrocompatibilidade, ou seja, quando eu copiava o template de um, nem minimamente eu tinha do outro lado. Então eu tive que recomeçar a fazer isso e foi criando dificuldade para mim, para cada projeto, para cada time, para cada empresa que eu entrava. Então eu decidi construir o software. E pensando nesse assunto de construção, eu tenho aqui justamente esse cálculo que eu quis estimar. E aqui eu pedi pro GPT por alto, só pra gente ter uma, como sempre, né, pra estimar software. E aí o que é que ele fala aqui? Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas primeiro de tudo, ele fala assim, existem 3 modelos, homem-hora, projeto fechado, squad mensal. Homem-hora é 120 a 250, no final ele fala que dá uns 150 média de homem-hora. Ele fala típicos papéis, ele fala assim, ó, dev pleno, sênior, tech lead, UX e PM. Mas vamos dizer que a gente tem dois devs, um sênior e um pleno. UX, botar meio UX aí e um tech leader, vai. Tech leader não, nem tech leader, um time mais enxuto ainda. A gordurinha de 30 a 50% do risco que eles colocam lá. E aqui eu vou resumir. Ele fala sobre complexidade, simples é 80 horas, média 60, complexo 320, mas isso pouco interessa agora porque a gente tá querendo chegar. E ele tá chegando na conclusão de que, fazendo uma hora 150 ali, reais, estimando que o projeto vai ter um dashboard, um analytics, um relatório, uma integração, alguns controles de permissões e um admin, isso vai dar 114 mil reais. Isso é a minha economia, eu acredito nisso. Se eu fosse pagar um cara, 2 caras, sei lá, de 8 mil em média, vamos botar aqui 8 mil mais 6 mil, vai. 14 mil vezes 6 meses. Eu já tinha pago, se o cara tivesse comigo, 44 mil reais. E eu tenho certeza que o software não teria no nível que está agora e na independência que eu tenho agora. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo minhas coisas como gestão do produto, né? Continuei atuando normalmente, sem ficar dedicado
a fazer especificação, a fazer teste. Porra, imagina, tudo que o cara entrega, tu tem que fazer um teste, né, da fábrica, tu tem que testar, tu tem que ser o QA para entender aquilo, fora as mudanças de escopo, porque não era bem aquilo que você queria, o escopo muda, no início era uma coisa, e aí você viu que se encaixa um pouco melhor fazendo alguma mudança, e essa mudança está fora do escopo do contrato de software. Então, no mínimo, baseado aqui em 6 meses, né, daria aqui já 44 mil reais. E aí, provavelmente esse projeto levaria aí 9 meses, 1 ano, bateria aí mais ou menos o que eles têm estimado. Então ele estimou também aqui uma gordurinha nisso, aí botou para 135 mil a 150 mil. E fez um outro cálculo aqui que eu achei bem interessante, que é esse aqui, ó. Ele falou assim: atalho mental, bem usado para investidores. MVP decente no Brasil custa um MVP muito padrãozinho, 120 a 180 mil. E um produto mais complexo, que tem dados IA, 250 mil. Eu tenho certeza nisso. Uma squad custa em torno de 120 mil reais. Custos, beleza? Custos. Impostos, décimo, salário, férias, parará, tudo que tiver, máquina, licença de software, etc. Vai custar em torno de 120 mil reais. Se eu contratasse uma squad 120 vezes 6, 720 mil reais. Se fosse uma pessoa investindo nessa ideia como uma empresa, startup, pegando capital externo, seria esse valor mesmo. Porque a gente ia alocar tudo que precisa, que é o que o investidor ele não vai investir, ele não corta. Ele fala assim: o que é que você precisa? Eu preciso de 2 dev, um ex, 120 pau. Então toma 120 mil, velho. Eu acredito na tua ideia. 6 meses depois, 720 mil. E aí? Então veja, os valores variam, tem uma grande variação, tirando a licença, que é o caminho que não atendia, que era tu fazer adaptação e tinha um custo de adaptação, né, que é contratar alguma coisa pronta. Então você decidiu fazer, virou a chave. Fazendo, quanto custa? Então, nos 6 meses, eu pagando, aí eu trabalhando como design, eu trabalhando como UX, como design, né, e UX, UI, como gerente de produto e como tech leader. Putz, eu ia fazer 3 papéis, eu nem ia ter tempo para fazer as atividades do meu trabalho tradicional. Então esse cenário de 44 mil, esquece. Não conseguiria manter. E ainda desembolsar 44 pau, né? 50 mil, aí arredondando aí, praticamente, né, na verdade 12 mil mês. Inviável. Então, pegando capital, botando o time completo, em 6 meses, a 120 a squad, né? Faz uma squad de 80 mil, vai. Vou fazer uma squad de 80 mil aqui. 480 mil, cara. Então, assim, o mais barato no modelo investindo, que é o modelo tradicional que a gente tinha até pouco tempo atrás, que era montar uma ideia, vender um pitch, trazer uma pessoa que investe, ou tu pegar o teu próprio dinheiro, a gente teria investido 480 mil reais. Então eu posso deduzir que esse software custaria 480 mil reais para chegar onde a gente chegou. E agora eu vou te mostrar o software. O host. Acabei fazendo atualização de versão. E eu não quero subir agora por causa do Nginx, etc. Mas veja, isso aqui é uma gestão de tarefas, né? Então isso aqui é um exemplo, né, de um projeto. Aqui tem vários exemplos de projetos, né, onde a gente trabalha aqui no sync de tarefas. Mas se a gente for olhar aqui direitinho, eu tenho ele em forma de lista, tem uma metodologia de priorização que eu uso, né, e sustento ela dentro da metodologia do Product Innovation Ops, do livro. Tem a parte do Kanban, esse Kanban aqui só está com 3, claro, que é um exemplo. A timeline, que eu uso bastante para fazer o que eu chamo de batidão, né? Ou seja, sprint a sprint, a gente vai trabalhando as expectativas de cada sprint, né? Então a gente, dentro da sprint, tem a expectativa, tem a RACE dentro dessas expectativas. Então a gente tem um trabalho, uma dinâmica diferente de lista de tarefas. E aí a gente tem dentro disso aqui as ferramentas que dão suporte à gestão. Então, dentro de todas as sprints, dentro das sprints 1 eu tenho uma RACE, então eu imprimo isso aqui, ou mando um print ali no WhatsApp, no Slack, qualquer coisa, trabalhando esses compromissos estabelecidos aqui. E isso é muito legal, porque a gente vai trabalhando num nível de responsabilidade e não de controle, sabe? Então esse software ele muda essa perspectiva de gestão, de controle de atividades. E aqui a visão de tabela, baseada aqui nos estágios, também baseado em status. A gente pode aqui fechar todos, ó, baseado em estágio também. Então é um software que me ajuda bastante a manipular
e a trabalhar as expectativas dentro de um roadmap, a gerir estimativas, gerir expectativas, entender se os follow-ups estão sendo feitos com qualidade, como está dividido no quarter, quem são os PMs, quais são os tipos de demanda, oportunidade, problema, como está dividido dentro dos estágios do processo da cadeia de valor de desenvolvimento, as previsões que a gente espera aqui dentro das expectativas, como está dividido dentro das sprints, o peso de cada um, forma de release, como está a classificação do gerente de produtos em relação à especificação da entrada do item dentro do processo de desenvolvimento, ou seja, o cara fez bem a questão do problema e solução, em média 30% desse projeto que está aqui, que é um projeto de teste, a gente vê que as classificações elas estão baixas, o cara tem feito pouco processo de classificação da demanda, ele tem pouco colocado o contexto de mercado, problema-solução. Aqui a gente tem uma visão da semana passada e dessa visão para não embolar a sprint, começar uma outra por cima sem discutir o que foi passado, as vitórias do passado, sabe? Então a gente tem uma discussão clara sobre a expectativa e sobre os bloqueios. Então basicamente é isso que a gente tem em relação a software. Esse software no mínimo custaria aí num contrato fechado 200 pau, num contrato aberto 400, 480 pau, como a gente acabou de falar sobre isso. E cara, você foi feito todo com o Vibe Code, né? Então aqui ó, o perfil, né? A parte de tudo que eu tenho compartilhado, eu tenho os dashboards de guerra compartilhado aqui, né? Que é para as salas de guerra, para discutir sobre essas questões de sala de guerra. Então aqui eu posso suspender o compartilhamento, habilitar todos os convites que eu mandei fake aqui, né, de teste também. Posso gerenciar isso, meus planos, pagamento. Então assim, cara, é uma puta ferramenta, resolve, é simples, autocontida, o design é autocontido, não tem muita... não é um circo colorido, né, feito ali pelo Lovable ou pelo Bolt. Negócio extremamente fino. Comecei isso aqui usei cursor, depois usei anti-gravity. Então assim, cara, é um puta benefício, uma entrega de alto valor com economia de 480 pau. Então assim, você pode falar o que você quiser, que aqui tem uma economia entre 200 a 400 mil, dependendo de qual seria a sua abordagem em termos de UX, UI, investimento externo, ou do teu próprio tempo, né? Você fazendo 3 papéis e colocando em risco a tua profissão. Então, esse é o futuro, cara. É dar instrução para a máquina fazer código. Você continua dando instrução para a máquina. Sendo que você está fazendo isso em linguagem natural. Em vez de você estar dando instrução em termos de linguagem de Python ou JS, alguma coisa ou Java, você está escrevendo isso em linguagem natural, revisando com outro IA e fazendo todos os processos de melhorias, que eu jogo o Sonar aqui em cima. Então, assim, um pouquinho de abordagem técnica e instruções em linguagem natural, você vai tirar suas ideias e seu software do papel.